18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí sempre na sintonia certa, sempre no melhor Mix do Brasil. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Obrigado pela audiência. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas, quarta-feira, Karine, 6 de abril. É 2022 o ano. Olha a previsão do tempo, Karine. Ainda não, mas se você quiser, ok. Quer começar logo com previsão do tempo? Temos também. Vamos lá. Vamos lá. Previsão para hoje. A gente começa a previsão do tempo para hoje à noite. Hoje vai é de chover. chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 93%. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus, ou seja, está aí um clima bem fresquinho. Uma boa. Quando a gente fala de calor amazônico aqui de Manaus, está até bem fresquinho, né, Carlão? Gente, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Aquele boa noite especial para quem nos acompanha pelas redes sociais no @18horasnews. Mix. Bom, vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Final feliz. Hoje os irmãos que se perderam na floresta tiveram alta do hospital, Karine. Ação na Justiça contra o Wilson Lima cobra o pagamento da data base dos profissionais de educação. Falta de segurança suspendeu as aulas numa escola da Polícia Militar. Mensagens de grupos de WhatsApp anunciava um atentado no prédio da escola. E mais uma unidade de saúde foi alvo de criminosos. A UBS Guebes Medeiro, no bairro Jorge Teixeira, foi invadida por bandidos. 6 horas, 2 minutos, você era o melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas para você. 18 horas. Karine, é um final feliz, né? Olha só, começamos o programa de hoje com a história aí dos irmãos que ficaram perdidos na floresta e terminou aí numa boa, terminou com eles legal. Tudo bem, final feliz. Eles receberam alta hoje, depois de 21 dias de internados no Hospital Pronto-Socorro da Criança em Manaus, Karine. Os irmãos Gleison Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, finalmente agora vão poder voltar para casa. Pois é, Carlão, só para lembrar, né, que foi uma história digna de filme, um enredo, né? As crianças que são indígenas e pertencem à etnia Mura entraram na mata no dia 18 de fevereiro para caçar passarinhos, né? Só que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e só foram encontrados no dia 15 de março. Os dois estavam fracos, apresentando um quadro grave de desnutrição. Depois aí do resgate, eles foram transferidos para o hospital aqui em Manaus e hoje receberam alta. Os detalhes nós vamos conferir agora com a repórter Nathalie Moraes. Um verdadeiro milagre. Os irmãos Gleison de Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, que ficaram perdidos 27 dias em uma área de mata no município de Manicoré, receberam alta nesta quarta-feira, após 21 dias internados no Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Oeste de Manaus. As crianças desapareceram no dia 18 de fevereiro e foram localizadas no dia 15 de março, apresentando um quadro grave de desnutrição e escoriações na pele. Após o resgate, eles foram transferidos para Manaus, onde foram acompanhados por profissionais de saúde. Durante o tempo em que permaneceram no hospital, as crianças receberam tratamento para recuperar o peso perdido. Era necessário que eles recuperassem pelo menos 50% daquilo que pesavam antes de se perderem na mata para receberem alta médica. Gleison chegou ao hospital com 18 quilos e está saindo agora com 26 quilos. Já o irmão menor deu entrada na unidade com 12 quilos e agora está deixando a unidade hospitalar com 18 quilos e 700, como reforçou o médico pediatra que acompanhou o tratamento das crianças, o doutor Eugênio Tavares. Houve uma recuperação espantosa do peso, apesar de estarem ambos infectados. O menorzinho, fez uma infecção mais grave, fez uma insuficiência renal, que reverteu, certo? E o tratamento dele foi um pouco mais prolongado que o do irmão, mas nós deixamos o irmão junto com ele, exatamente para essa parte psicológica pudesse ser
amenizada. O médico informou que Glauco apresentou um quadro de insuficiência renal, mas já se recuperou e que as infecções foram curadas e as lesões de pele estão em fase de cicatrização. Os irmãos agora foram encaminhados para uma casa de saúde indígena aqui da capital e devem retornar para o município de Manicoré na terça-feira. Antes do retorno, na segunda-feira, os irmãos guerreirinhos, como ficaram conhecidos, serão homenageados pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva. De acordo com o Coronel Terra do Comando Militar da Amazônia, os irmãos devem ser homenageados na próxima segunda-feira. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, eles serão brevetados, serão diplomados e conhecerão o nosso zoológico, né? Por toda essa admiração que nós temos e respeito dessas duas crianças que sobreviveram na nossa Amazônia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É bom saber que essa história aí teve um final feliz. Pois né? é, e é uma história, hein? Que aventura. Que aventura. Então, tudo bem aí para os meninos. E para ajudar a família dos meninos, inclusive, foi criada aí na internet uma vaquinha online. A família é lá de Manicoré e eles são, né, bem humildes. Moram numa casa de 2 cômodos apenas e, né, nem porta tem. É típico do interior mesmo aqui, né, Carimes? Exato. Ribeirinhos. Exatamente. A família é grande também, viu, Carlão? No total são 12 filhos. E quem quiser ajudar, doando qualquer quantia, anota aí. É só acessar o site voa.me/Irmãos Indígenas, tudo junto, tá? E clicar na vaquinha. 6 e 7, boa noite. Mix. Nadando em dinheiro. É assim que está a receita do governo do Amazonas. A arrecadação do imposto no Amazonas cresceu quase 2 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. Foram mais de 7 bilhões de reais de janeiro a março deste ano, segundo informações do Portal da Transparência do Estado. Mas esse dinheiro todo, essa fortuna toda, não volta em benefício para a população. Deputados do Amazonas criticam a contradição aí entre esse excesso de arrecadação e a qualidade dos serviços públicos. É como é o caso da segurança pública, né, do Amazonas, que detém aí um dos piores índices brasileiros. Vamos aos detalhes na reportagem agora de Otineia Araújo. Nos últimos anos, a arrecadação de impostos no Amazonas vem batendo recordes históricos. Desde 2019, o Estado registra excesso no faturamento ano após ano. Ou seja, o governo do Estado nunca teve tanto dinheiro para gastar quanto nessa gestão. Em fevereiro, a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Amazonas, informou que o Estado fechou 2021 com 2 bilhões 754 milhões de reais a mais no cofre. No ano em que tentará se manter na cadeira de governador, o Wilson Lima terá em seu 4º ano de mandato muito mais dinheiro no orçamento do que teve em 2021. De janeiro a março desse ano, o governo do estado já arrecadou 1 bilhão 946 milhões 857 mil reais a mais em impostos na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. Até março desse ano, o governo tinha em caixa, oriundo de arrecadação de impostos, 7 bilhões 480 milhões 294 mil reais. Em 2021, nos 3 primeiros meses do ano, eram 5 bilhões e meio de reais. Os dados são do Portal da Transparência do Estado. Para os deputados estaduais Ricardo Nicolau e Wilker Barreto, existe uma contradição entre o excesso de arrecadação e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Ricardo Nicolau, que é presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Legislativa do Amazonas, diz que não dá para entender como é possível o governo ter tanto dinheiro em caixa e deixar de investir em serviços essenciais como saúde e segurança pública. Por um lado, o governo cheio de dinheiro. Por outro lado, um caos na saúde pública, um caos na segurança pública, sendo um dos piores índices brasileiros, da falta de oportunidades para a nossa gente, a infraestrutura do Estado. Você vê o
interior totalmente abandonado e, infelizmente, agora o governador faz uma moeda de troca com recursos públicos. Ele só envia convênio, só envia recursos àqueles que se filiam ao partido dele. E isso massacra e compromete o futuro e a vida das pessoas. Então, infelizmente, não adianta o governo ter tanto dinheiro porque não tem projetos. O deputado estadual Wilker Barreto, líder da oposição na Assembleia Legislativa, concorda com o contrassenso entre arrecadação e serviços devolvidos à população. Geralmente, a carência de serviços públicos é justificada pela falta de dinheiro, que não é o que acontece no Amazonas. O Amazonas bate ano após ano recordes de arrecadação, mas ao mesmo tempo nós temos na ponta uma segurança pública falida, profissionais de segurança pública mal remunerados, nós temos um contingente de PM insuficiente, os hospitais em colapso. Se não está voltando para o povo esses serviços, me deixa muito claro que está indo esse dinheiro para a corrupção do governo. O Wilson Lima gasta mal o dinheiro do contribuinte e isso só pode ser justificado pela corrupção ativa que se encontra, infelizmente, dentro de um réu. O governador do estado do Amazonas é réu por formação de quadrilha, gente. Em 4 anos, o governador Wilson Lima terá administrado o maior orçamento da história do Amazonas em um único mandato. São cerca de 81 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamento de 2022 é maior em 8 bilhões e 600 milhões de reais do que o orçamento de 2018 da gestão anterior do então governador amazonino Mendes. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e mesmo com tanto dinheiro sobrando em caixa, a população não vê nenhum benefício, nenhuma melhora nos serviços para a população, para o cidadão. E o Amazonas segue também sem pagar direitos trabalhistas para várias categorias. Agora, uma ação na justiça contra o Wilson Lima cobra o pagamento da database dos profissionais de educação. Karime, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus deu entrada no Tribunal de Justiça do Amazonas numa ação contra o governador do estado, Wilson Lima, pela falta de pagamento do reajuste salarial da database de 2022 da categoria. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo. Professor, muito boa noite, obrigada por nos atender. Sei que o senhor está também na correria, entre uma aula, entre um trabalho e outro. Bom, o governador perdeu o prazo para enviar para a Assembleia Legislativa votar justamente o texto da database da categoria. E por isso o sindicato precisou entrar com essa ação judicial, não foi isso? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix e aqueles que acompanham também aí pela internet, que eu sei que vocês têm também essas plataformas aí do programa. Sim. Lamentavelmente, Karime e Carlão, o governador do estado, de forma propositada, não pagou o reajuste salarial da categoria dos professores e pedagogos de Manaus. E nós dizemos que isso é proposital porque, primeiro, vocês mesmos demonstraram agora há pouco, com a matéria brilhante que vocês fizeram, que não falta dinheiro nos cofres públicos do governo do estado. Está abarrotado, está transbordando. E, por outro lado, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o Aspron Sindical, desde janeiro, tem buscado dialogar com o governo do estado, primeiramente buscando a SEDUC e depois, tendo sido ignorado pela SEDUC, buscamos o próprio governo do estado, lá na Compensa, para tentarmos estabelecer aí a abertura de negociações para fecharmos um acordo em torno da database. Mas fomos também ignorados e todas as nossas tentativas foram frustradas. Então nós não temos, na verdade, uma negociação.
E essa é uma postura que o governador vem tendo com os trabalhadores, com os servidores públicos, desde quando ele assumiu o governo do Estado. Então, desde 2019, que o governador simplesmente ignora os servidores, não respeita, não paga os direitos e, de fato, não houve aí uma perda do prazo. Ele simplesmente não quis cumprir a obrigação determinada pela lei. E nós realmente lamentamos profundamente que nós tenhamos um governador que não se respeita e dá calote nos servidores públicos do estado do Amazonas. Professor, o senhor falou aí que tem sido ignorado, os senhores têm sido ignorados, né? Então, qual é a expectativa agora? Existe algum prazo para uma resposta da Justiça, para vocês serem atendidos? Infelizmente, não há prazo para nós sermos atendidos. Nós poderíamos, Carlão, estarmos convocando a categoria para, por exemplo, decidir sobre uma greve geral dos professores. Nós passamos por sérios problemas nesses últimos anos com a pandemia da Covid-19. Entendemos que isso seria realmente uma tragédia se nós deflagrássemos uma greve agora, nesse período em que estamos voltando a uma normalidade de aulas presenciais nas escolas públicas. E ainda estamos tentando conseguir o nosso reajuste salarial através da Justiça. Nós demos um prazo na nossa ação, que é uma ação de obrigação de fazer, caso o juiz acate o nosso pedido de liminar, para que o governador encaminhe à Assembleia Legislativa em no máximo 15 dias. Nós esperamos então que o juiz que receba a nossa ação, ele acate esse nosso pedido e esse nosso prazo e realmente estabeleça aí um prazo de 15 dias para que o governador encaminhe para a Assembleia Legislativa um projeto de lei estabelecendo o percentual do nosso reajuste salarial. Mas esse prazo, ele só começa a contar a partir do momento em que o governo do estado for notificado. E isso ainda não aconteceu. Então, provavelmente, nós teremos aí até pelo dia 20, 25 de abril, nessa expectativa de termos uma resposta da Justiça a respeito deste prazo, para que a gente possa ter uma resposta positiva no sentido de um reajuste salarial sendo pago ainda na folha de pagamento do mês de abril. Agora nós também, desculpe, Karine, nós também não podemos esperar muito, porque todos sabem, todos os ouvintes da Rádio Mix estão aí sentindo na pele a inflação galopante que nós temos no nosso país. Então os nossos salários estão sendo deteriorados brutalmente. Então nós não podemos passar mais 2 meses, 3 meses sem o reajuste salarial. E isso vai acabar, Karine e Carlão, obrigando a que a categoria dos professores e pedagogos que trabalham na SEDUC, aqui na capital, decidam por deflagrar uma greve, se o governador não parar com esse calote e não pagar as obrigações que ele deve para com os professores. E era essa a minha pergunta, se uma greve não está descartada, né? Ou seja, pode ter greve, a categoria pode parar sim, caso o governador não pague. O que exatamente? Estamos falando no montante, o senhor tem ideia de quanto que o governador está devendo para os professores? Olha, nós temos o percentual, de acordo com o INPC, que é de 10,53% a inflação do período de 12 meses. Nós precisaríamos aplicar esse percentual na folha de pagamento, mas nós não temos transparência no total da folha de pagamento. Então nós realmente não sabemos dizer qual seria o montante em valores nominais, porque a gente busca a folha de pagamento da SEDUC e a gente não encontra dados coerentes. Então realmente fica difícil para nós dizermos o valor nominal de quanto seria esse montante. Mas o percentual seria esse, 10,53%, para a reposição da inflação. E ainda tem, Karine e Carlão, uma dívida das datas bases anteriores, de 2020 e 2021, que o governo tem conosco de 1,8%,
que ele não pagou no pagamento de janeiro que ele fez dessas datas bases anteriores. Deu outro calote na categoria, pagando um reajuste abaixo do que tinha sido a inflação desses períodos aí de 24 meses. Então, nós teríamos aí pelo menos 12% de reajuste salarial apenas da correção inflacionária. Realmente isso causa uma defasagem salarial imensa para todos nós. Exatamente, aí é o ponto que eu gostaria de perguntar também. O senhor falou que está desde 2020 devendo acertar, pagar a database. Então, certamente, o sindicato já tentou conversa, já tentou diálogo com a gestão de Wilson Lima por várias vezes. O senhor tem ideia, quantas reuniões foram negadas para a categoria dos professores? Nós mandamos de janeiro até o final de março 5 ofícios, tanto para a SEDUC quanto para o governo do estado, solicitando audiência. E além desses ofícios que não foram respondidos por nenhum deles, nem pela SEDUC, nem pelo governo do estado, nós também fizemos ato público, onde nós fomos presencialmente tentarmos sermos recebidos. Fizemos isso na SEDUC, fizemos isso na sede do governo do estado. Então foram diversas ações que o sindicato desenvolveu de forma pacífica e ordeira, buscando ter um diálogo com o governo para que nós não tivéssemos a negociação frustrada, porque essa é uma exigência da legislação. Você só pode tomar decisões mais radicalizadas numa luta por salários quando você tem frustrada as negociações. E foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente. A categoria foi completamente ignorada pelo governo do estado, não houve nenhum diálogo, nenhum sinal de civilidade para que se pudesse resolver as coisas no entendimento, e o governo, então, obrigando que os trabalhadores da educação passem por esse vexame de terem os seus salários achatados e cada vez comprando menos nos supermercados. Okay. Nós estamos aguardando essa decisão judicial e caso, através da decisão judicial, nós não tenhamos, por parte do governo, um posicionamento, infelizmente nós seremos obrigados a convocar uma Assembleia Geral Extraordinária e colocar para a categoria dos trabalhadores, dos professores e pedagogos em Manaus, pela SEDUC, a proposta de deflagração de uma greve que nós já dissemos aqui para vocês, sabemos que é prejudicial, mas que infelizmente será a única alternativa que vai nos restar para que nós possamos continuar sobrevivendo com esse salário que o governo nos paga. Ok, professor, inclusive nessas tentativas de negociações aí que vocês fizeram, houve um fato bastante desagradável, uma situação chata. Um professor chegou a ser agredido por um oficial da Polícia Militar dentro da sede do governo do Amazonas. Isso aconteceu na quarta-feira passada. Sobre esse caso, o sindicato recebeu alguma satisfação do governo, professor? Também, infelizmente, não. O professor que foi atingido por essa violência, por essa brutalidade, ele tomou as providências individuais, né? Ele foi à corregedoria, fez a denúncia na corregedoria, foi à ouvidoria, fez a denúncia na ouvidoria, fez o boletim de ocorrência, está abrindo um processo contra o governo do estado em seu próprio nome, e o sindicato também está fazendo as suas tratativas. Coletamos toda a documentação que o professor nos enviou para que a nossa assessoria jurídica também abra um processo contra o governo do estado por essa violência contra o professor que estava no exercício legítimo da democracia na defesa dos seus direitos e interesses, porque o professor não desferiu ao oficial nenhuma palavra de baixo calão que pudesse ofendê-lo. Ao contrário, estava apenas reivindicando os seus direitos de forma elegante e pacífica. E, no entanto, o policial ali o agrediu, questionando a ele que ele não podia ter estacionado o seu veículo dentro do estacionamento da sede do governo, o que nos parece um grande absurdo, já que é um estacionamento público e não privado. Okay. E o sindicato está com toda a assessoria jurídica à disposição do professor, para que, caso ele precise, nós possamos também estar junto com ele nessa busca de retratação
e de respeitabilidade. Ok, professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Nós agradecemos muito o espaço de vocês conosco, para que a gente possa estar esclarecendo para a sociedade manauara e amazonense o quanto nós somos maltratados pelo governo do estado e que nós precisamos, para melhorarmos a qualidade do ensino e também a aprendizagem dos nossos alunos, termos esse apoio da sociedade na busca da valorização do magistério. Muito obrigado, Karim. Muito obrigado, Carlão. Obrigado. Obrigado, uma ótima noite. Bom trabalho. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo. 6h26. 18 horas. Olha, e seguem a completa falta de ação do governo Wilson Lima para proteger a Zona Franca de Manaus, que foi duramente prejudicada com o decreto do governo federal que prorrogou por mais um mês a redução de 25% no IPI, sem resguardar aí a Zona Franca de Manaus. Wilson Lima é alvo de críticas de empresários e políticos do estado. Carlão, e agora o Sindicato dos Metalúrgicos cobra do governo do Amazonas para que entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Segundo o presidente do sindicato, Valdemir Santana, a categoria vai fazer uma manifestação para cobrar atitude de Wilson Lima. O repórter Hector Silva conversou com Valdemir Santana e traz os detalhes para a gente agora. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, cobrou o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, para que ele entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas que ele chamou de chantagistas do presidente Jair Bolsonaro contra a Zona Franca de Manaus, em referência à redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Santana convocou todos os gestores e empresários a realizarem um protesto contra as medidas do governo federal, já que, segundo ele, o estado tem perdido muitos empregos. Nós já perdemos quase 17 mil empregos, porque o governo federal, o Ministério da Economia, fazia o PPI e não fez. Então nós vamos cobrar do governador e faça isso, não aceitamos a chantagem que o presidente da República quer fazer conosco aqui. É só dar-se e botar nele. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h28 em Manaus, você na sintonia certa. Olha só, você vai conferir daqui a pouco no 18 Horas. Falta de segurança suspendeu as aulas numa escola da Polícia Militar. Mensagens de grupos de WhatsApp anunciavam um atentado no prédio da escola. Nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para amanhã. Amanhã é... Quinta-feira, Karim Milhão. Já. Né? Boa. A gente até se perde no tempo. Com tempo certeza. E temperatura com Karim Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 30 graus, tá? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 97%. Mix. Vamos agora conversar com o correspondente do 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa falando sobre eleições 2022. Saiu aí uma nova pesquisa de intenção de voto que aponta uma reação do presidente Jair Bolsonaro e parece que puxando aí os votos de Sérgio Moro, que saiu realmente, ao que parece até agora, saiu da disputa presidencial. Explica pra gente. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Pois é, Karime, saiu a primeira pesquisa de intenção de voto após o desembarque da pré-campanha, o Sérgio Moro e Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte: o presidente Bolsonaro aparece com 30% dos votos. Na pesquisa anterior, no mês passado, ele tinha 26%, ou seja, ele subiu 4 pontos percentuais. O ex-presidente Lula segue com 44% das intenções de voto. Karime, ele não cresceu, porém não caiu. A diferença entre Lula e Bolsonaro agora é de 14 pontos percentuais na pesquisa estimulada. Na pesquisa espontânea, a diferença é de 9 pontos percentuais.
Ciro Gomes também subiu, viu? Agora ele tem 9%. No mês passado ele tinha 7%. João Dória... Alô? Perdemos o contato. Cresceu. Oi, caiu o João Dória, parou aí. Sim, o João Dória também subiu de 2% para 3% e Simone Tebet também cresceu um pouquinho, de 1% para 2%. Só quem não se beneficiou com a saída de Sérgio Moro e de Eduardo Leite foi o ex-presidente Lula. Claro, afinal, os votos de Sérgio Moro e de Eduardo Leite vêm de antipetistas e da direita moderada, que não vota em Lula. Com a saída deles, restaram os pré-candidatos da terceira via, o presidente Bolsonaro, que já tem uma base organizada, e Ciro Gomes, que não faz parte da terceira via, mas ganhou ali um troquinho de uma parcelinha de votos. Interessante, um fato que chamou a atenção, Karine e Carlão, é que os votos brancos e nulos, que são 9%, e os que não sabem são 3%. Ou seja, temos aí 12% de indecisos. Esse grupo que é a terceira via, gente, é o grupo via que todo mundo está querendo. Exatamente. E por falar em terceira via, Karine e Carlão, está acontecendo aqui em Brasília uma força-tarefa para tentar consolidar uma candidatura única da terceira via, ou Centro Democrático, como prefere o PSDB, né? O Eduardo Leite e o João Dória estão aqui, circulando pela Câmara e pelo Senado, cada um buscando apoio ao seu projeto político. Dória é o candidato à presidência pelo PSDB, e Eduardo Leite, que também é do PSDB. Carlos Eduardo falhou novamente. Oi, falhou novamente. E sim, você estava falando, o Leite... O Dória, sim. o Eduardo Leite e João Dória estão aqui, né? Circulando pela Câmara, pelo Senado, cada um buscando apoio ao seu projeto político, como eu disse. O Dória, ele é o candidato à presidência pelo PSDB. Eduardo Leite, que é também do PSDB, mas está fora da disputa, ele tenta mesmo assim emplacar uma vice-presidência na chapa com a senadora Simone Tebet, do MDB. E com relação a isso, parece que vai rolar, viu, Karine? E hoje voltou à tona a proposta de aliança entre o PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania. As lideranças desses 4 partidos se reuniram agora à tarde para definir o assunto. A reunião encerrou agora há pouco e o PSDB anunciou que no dia 18 de maio vai ser anunciado o nome do candidato de consenso, que vai representar a terceira via. Então temos aí, por enquanto, Simone Tebet e João Dória. E tem o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que quer ser candidato. E Simone Tebet, Karine, foi habilidosa, já saiu na frente como postulante, a líder dessa terceira via, meio que acenando para Eduardo Leite. Ela deu uma entrevista agora há pouco para a gente, criticando os governos de Lula e de Bolsonaro e ali levantando a bola de Eduardo Leite, chamando ele de soldado. Vamos ouvir o que ela disse. Os dois são dois lados da mesma moeda. Os dois projetos não atendem ao Brasil porque eles se retroalimentam nesse discurso de polarização que ele exemplificou. Este é o momento do Brasil se apresentar ao Brasil. O Brasil somos nós. Nós representamos por trás de nós, Eduardo através da juventude, né? Eu representando as mulheres e todos os segmentos que também confiam em nós, a esperança de alguma coisa. Quando eu digo Eduardo, eu estou dizendo o MDB, PSDB, o Cidadania, União Brasil, o Eduardo vindo dizendo, respeito às prévias, mas venho como soldado. Ele simplesmente está dizendo que por trás dele vem outros soldados. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala da pré-candidata à presidência da República, a senadora Simone Tebet. Ela que teve destaque, ela se destacou, né, durante os trabalhos da CPI da Covid no Senado Federal, não é não, Cadu? Exatamente, Karine, ela foi bastante incisiva, foi voraz, foi sagaz em cima do governo, né? Apresentou informações importantes, foi ela que descobriu ali documentos falsos ali com relação à compra da vacina Covaxin. Então ela teve um papel de protagonismo no Senado e agora está tirando o proveito dessa fama, dessa popularidade, aí se postulando como candidata. E é uma boa candidata, Karine, porque ela foi assessora técnica, ela foi prefeita, foi deputada, ela tem todo um histórico político, sem falar que ela tem um histórico acadêmico vasto. Eduardo Leite também
ele é muito ligado à área acadêmica. Então são 2 bons candidatos e a direita, a terceira via, no caso, está se organizando em torno desses 2 candidatos. A gente espera que dê nisso, porque João Dória já sabemos como é que ele opera, né? Ele opera ali tentando impor a vontade dele. Mas enfim, essa movimentação de hoje, Karine e Carlão, é importante dizer que ela frustra os planos do governador Wilson Lima, porque o partido dele, União Brasil, vai apoiar o candidato da terceira via e não o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro já lavou as mãos, disse que não vai pensar em composição de estado algum. Vamos ouvir o que ele disse lá no Palácio da Alvorada. Por que eu não entro nessa campanha, nem campanha? Se eu não trabalho, se eu não consigo produzir nada no Brasil. Imagine um negociante de cada estado bancada. É difícil da minha parte, é impossível fazer isso aí. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Cadu, foi rapidinho essa fala, hein? Rapidinho, dando uma resposta a um vereador que pediu apoio do presidente. Ele já falou, olha, não vou atender estado algum, não vou pensar na composição dos estados, porque senão não trabalho. Ele está muito focado na campanha dele, porque ainda tem muito trabalho a se fazer. Se deixar na mão dele a composição dos estados, não vai acontecer nada. E o Wilson Lima está ficando cada vez mais atrapalhado. Faltou habilidade para o Wilson Lima, que acabou se apressando, se adiantando e se atrapalhando nesse processo todo. Karine, Carlão. Ei, Cadu, a lei Paulo Gustavo, que foi tão festejada e desejada aí, né, por muitos, que prevê ajuda ao setor da cultura, né, foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele revelou aí os motivos, Cadu? O motivo é tão somente ideológico, Carlão. Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei complementar que prevê o repasse de 3 bilhões e 860 milhões para o setor da cultura, que foi gravemente afetado pela pandemia da Covid-19, né? A gente sabe que o setor cultural no Brasil, Carlão, foi o primeiro a fechar por causa da pandemia e o último a retomar as atividades. Não só a classe artística, mas os profissionais da área de produção de eventos passaram por muitas dificuldades financeiras e viveram à base de auxílio emergencial, que já acabou, né? Ou seja, está todo mundo na crise. Esse projeto foi chamado de Paulo Gustavo e, por essa razão, se tornou alvo dos grupos da direita radical que fizeram ataques nas redes sociais, fizeram campanhas contrárias a esse projeto, dizendo que essa lei seria dominada pelos esquerdistas. O Bolsonaro, atendendo a esses grupos, inclusive atendendo ao pedido do incompetente e inepto secretário de Cultura, o Mário Frias, passou a caneta nesse projeto alegando não ter recursos, mas tem recursos para o fundo bilionário eleitoral, né? O voto presidencial, agora, Carlão, vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Se for derrubado pelos parlamentares, a lei vai ser promulgada. Ou seja, ainda tem uma esperança, mas ainda não tem prazo de quando esse veto vai ser apreciado. Okay. Carlão e Karine. Cadu, para terminar, mais uma vez a reforma tributária foi empurrada para frente. Explica para gente. Isso mesmo, Karine. A votação da PEC 110, que trata da reforma tributária, foi adiada mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O motivo? Falta de quórum. Mas foi uma estratégia dos senadores porque não há consenso sobre essa matéria. A reforma tributária, Karine, ela tem o objetivo de simplificar a carga tributária, principalmente para as empresas, transformando 5 impostos federais e estaduais em apenas um. O que eu estou dizendo é só para simplificar, tá? Tem muita coisa além disso. Parece bom, mas o texto da PEC, ela diminui o peso das costas da indústria, porém ela sobrecarrega o setor de serviços, que segundo dados do CAGED, o setor de serviços representa hoje 70% do PIB. Por essa razão está havendo uma divergência. Perdemos novamente o seu contato. Por essa razão está tendo uma divergência. Isso, por essa razão está havendo uma divergência nos bastidores dessa pauta. Desde quando o projeto foi consolidado, desde quando o relator, o senador Roberto Rocha, do MDB do Estado do Maranhão, ele apresentou o relatório dele, apresentou o parecer, foram apresentadas diversas emendas a esse projeto, fazendo correções, tirando distorções a esse projeto, mas ele recusou várias delas, acolheu somente 3 emendas, tentou manter na marra essa reforma tributária. Mas agora a questão
Agora a questão tá... Cadu, perdemos novamente. Agora a questão finaliza pra gente. Pois é, esse projeto está em andamento, está em tramitação, mas sem nenhum acordo. A gente sabe que o Senado trabalha em cima de acordos e não há acordo em cima dessa matéria. Agora, quem ganha com isso? Com o adiamento da votação? A Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a PEC 110, ela é péssima para o nosso modelo econômico, Karine, porque todo o conjunto de leis, de incentivos fiscais, seria tirado da Constituição e colocado em leis ordinárias e complementares, que são instrumentos normativos fáceis de serem derrubados. Por isso, se essa PEC 110 fosse aprovada, seria a pá de cal na Zona Franca de Manaus. A gente venceu essa, viu? Por hora. Não sabemos quando esse projeto vai ser votado novamente, mas é provável que essa pauta não seja mais votada por causa do período eleitoral que está batendo a porta. Pelo menos essa é a expectativa. O senador Eduardo Braga, ele falou bastante sobre esse assunto, falou da importância de rediscutir a PEC 110, porque ela está sendo levada meio que no tratoraço, a mando do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que está querendo fazer com que essa reforma seja empurrada para frente, mesmo em ano eleitoral. E a gente sabe que aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, nada funciona em ano eleitoral. E a reforma tributária não pode ser levada nas coxas da forma como está, ainda mais em ano eleitoral, em que a maioria dos senadores e a maioria dos deputados já está nos seus estados trabalhando em torno de suas campanhas. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Um abraço. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a crise na segurança pública do Amazonas causa pânico numa escola da Polícia Militar. As aulas chegaram a ser suspensas nesta terça-feira na Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano por causa do medo da atuação do crime organizado. Foi seguinte, as mensagens em vários grupos de WhatsApp anunciavam aí um atentado no prédio da escola. Exatamente, Carlão. E a Polícia Militar informou que essas mensagens, essas ameaças, eram trote, eram fake news. Mesmo assim, a instituição tomou os cuidados necessários. Claro, afinal, as mensagens anunciavam um verdadeiro massacre no local e viralizaram nos grupos de aplicativos. E com medo, pais, alunos, professores do colégio da Polícia Militar, onde também funciona uma creche, entraram em pânico. Karine, o fato deixa bem claro aí a insegurança e a falta de controle do Estado com relação à segurança. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a situação e conversou com um especialista em segurança. Vamos conferir a matéria. De insegurança na atuação do crime organizado do Amazonas levou muitos alunos, pais, responsáveis e professores do Colégio da Polícia Militar, Escola Estadual José Cândido Mariano, em Manaus, entrarem em pânico na tarde desta terça-feira, por acreditarem em mensagens de vários grupos de mensagem que haveria um atentado ao prédio da escola, onde também funciona uma creche da Polícia Militar. As mensagens atribuídas a uma facção criminosa que se instalou no Amazonas tinham ameaça de invasão pela organização criminosa e orientação aos pais e responsáveis para que fossem buscar os seus filhos imediatamente. Neste áudio que você vai ouvir agora, uma professora que preferiu não se identificar confirma o pânico instaurado dentro da unidade. Aqui na frente do CMPM5 tá uma loucura lá dentro. Eu estava lá dentro na secretaria e os pais estão invadindo, indo buscar os seus filhos, apavorados devido àquele aviso, né, daquele comando. Então, quem tem filhos aqui que estuda pela parte da tarde, podem vir buscar os seus filhos que está liberado, tá? Nos grupos de mensagens, alunos e funcionários da escola demonstraram muita aflição e medo para retornar às aulas nesta quarta-feira. Pais foram à escola e à creche tirar os seus filhos com medo imediatamente. A direção da escola foi obrigada a autorizar a saída dos alunos.
Por meio das redes sociais, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius, informou que tomou conhecimento da ameaça vindo da facção criminosa e a tratou como fake news. Circulou esses dias uma fake news dizendo que uma determinada organização criminosa faria um ataque nas nossas escolas. Tranquilizo todos, diz que isso não é verdade. Mas ainda assim, por medidas de segurança, estamos mantendo um policiamento nas escolas para levar tranquilidade aos pais e aos alunos. Para o professor e mestre em Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a segurança pública do Amazonas pede socorro diante do atual cenário político do Estado. Quando o Estado está ausente do enfrentamento desse tema, quando o Estado faz a escolha de vender a imagem de que o governante está executando política de segurança pública, ao invés de executar política de segurança pública, os resultados aparecem nas estatísticas, né? O que eu quero dizer de outra forma, o governador Wilson Lima, ele não tem feito segurança pública. Ele não sabe como enfrentar a segurança pública e ele fez escolha de não ouvir especialistas dentro do aparelho de segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, dentro da Secretaria de Justiça, etc. Ele fez escolhas erradas, ele tem feito escolhas erradas. E acha que colocando outdoor na cidade, dizendo que a segurança pública está sendo feita, vai resolver. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que tomou conhecimento sobre a ameaça da suposta ação delituosa divulgada nas redes sociais. Segundo a Secretaria, de imediato foram tomadas medidas de prevenção, como o reforço policial ostensivo e investigação por parte da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Amazonas Tour dispensa a licitação de 3 milhões de reais para contratar agência de publicidade com o objetivo de fazer propaganda do governo do estado. E para dispensar a concorrência pública, o governo alegou que somente a empresa PS Publicidade é capaz de oferecer o serviço por ter capacidade técnica de exclusividade de várias emissoras de televisão em Manaus. O deputado estadual Dermilson Chagas diz que o contrato milionário sem licitação da Amazonas Tour é suspeito e precisa ser investigado. A repórter Odinera hoje tem mais detalhes. Se tem uma área onde o governo Wilson Lima não economizou nenhum centavo, é na publicidade. E quando se fala em nenhum centavo, é nenhum centavo mesmo. Ao contrário, a verba destinada para promover o governo do Amazonas parece não ter fim. A Secretaria de Comunicação do Estado gasta milhões de reais com propaganda do governo e ainda não é suficiente. Tanto é que a Amazonas Tour, empresa de turismo do Amazonas, dispensou licitação de 3 milhões de reais para contratar a agência PS Publicidade para produção, gravação, edição, além de finalização e transmissão do programa audiovisual Mundo Amazonas. O deputado estadual Dermilson Chagas questiona a necessidade de mais essa contratação e sem licitação. Olha, o governo tem uma Secretaria de Comunicação que centraliza todas as publicidades do Estado. Isso envolve todos os órgãos, todas as secretarias. Mas esse contrato pela Manaus Tour, ele gera suspeição, é duvidoso, não há necessidade disso, gasto desnecessário. Ele gasta mais de 300 milhões na Secretaria de Comunicação com várias empresas e precisa de uma outra contratação específica para uma Secretaria de Turismo. O programa Mundo Amazonas, de acordo com o governo, promove as potencialidades turísticas do Amazonas. Para dispensar a concorrência pública, a Amazonas Tour citou a Lei 13.303 de 2016, que veda a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A inexigibilidade ocorre em situações em que a competição, o princípio básico das licitações, não é viável. Geralmente, essa impossibilidade de competição ocorre
ocorre pela exclusividade do objeto ou pela falta de empresas concorrentes. No caso da Amazonas Tour, para dispensar a licitação, a empresa alegou inviabilidade de competição porque a PS Publicidade apresentou declarações e atestados de capacidade técnica de exclusividade de várias emissoras de televisão em Manaus. No entendimento da empresa de turismo, somente a PS é capaz de ofertar o serviço contratado, dispensando assim o processo licitatório. Mas para Dermilson Chagas, que faz oposição ao governo, é preciso investigar mais esse contrato milionário sem licitação. Na avaliação dele, há indícios de irregularidades. Infelizmente, o Tribunal de Contas não está vendo isso. Eu não sei por que deixam fazer isso. Só sei que fazem gastos desnecessários com dinheiro arrecadado do povo através dos impostos caríssimos, mas que a fiscalização é pífia. É lamentável e triste para o estado do Amazonas. Me parece que o estado está à deriva. A PS Publicidade é a mesma empresa que presta serviço de comunicação institucional para a Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2014 e no ano passado recebeu quase 10 milhões de reais da Casa Legislativa do Amazonas. Esse ano, conforme o portal da Transparência do Estado, a PS já recebeu da Assembleia Legislativa mais de R$1.780.000 dos mais de 3 milhões de reais empenhados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Só lembrando que em dezembro do ano passado, o presidente da Amazonas Tour, o Sérgio Littai Filho, também dispensou licitação para contratar serviços para eventos turísticos, em valores que somam R$5.800.000. Mix. Olha, nós continuamos falando sobre a falta de segurança pública no estado do Amazonas. É inacreditável que, mais uma vez, uma unidade de saúde foi alvo da ação dos criminosos. Já virou, inclusive, rotina. O alvo da vez agora foi a UBS Jebs Medeiros, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Karine. Pois é, Carlão, e essa não é a primeira vez que essa unidade é assaltada. Em novembro do ano passado, a UBS já havia sido alvo de criminosos que fizeram a limpa no local. Os atendimentos tiveram até que ser suspensos na época. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre essa ação. Vamos acompanhar. Os ataques às unidades de saúde não param de acontecer em Manaus. A falha no sistema de segurança pública do Amazonas tem criado um novo problema para a cidade: o aumento da criminalidade nas unidades de saúde, trazendo danos aos profissionais e à população em geral que fica sem atendimento médico. Afinal, tem sido recorrente os casos de invasão, furtos e roubos em unidades básicas de saúde de Manaus. Desta vez, os criminosos aproveitaram o espaço vulnerável sem nenhuma segurança para cometer os delitos. Como retrato disso, pela segunda vez em 3 meses, a Unidade Básica de Saúde Jebs Medeiros, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, foi invadida por criminosos e teve os objetos furtados. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira. Os atendimentos precisaram ser suspensos. Segundo funcionários da unidade de saúde, os suspeitos arrombaram uma das portas e entraram na unidade por volta das 6 da manhã. Eles levaram a TV da recepção, computadores e outros objetos do local. As equipes de saúde que atuam nas unidades básicas têm reclamado da falta de medidas do poder público para coibir a ação dos criminosos. Conversamos com o deputado estadual Dermilson Chagas, que desde o ano passado vem denunciando a falta de planejamento, organização e investimento na área da segurança pública. Para o parlamentar, toda essa crise na segurança é fruto de uma destruturação. UBSs constantemente sendo assaltadas, mortes, quartejamentos, constantes, todos os dias isso acontece no nosso estado. A falta de investimento, a falta de homens na rua para trabalhar, investimento na infraestrutura é uma das razões para a precariedade do serviço oferecido à população do nosso estado. Precisamos de dados científicos, estatísticos, geográficos, políticos, econômicos para fazer uma política na segurança pública, de achismo,
já chega. Precisamos dar um basta nisso. O que nós estamos assistindo são improvisações. Governador, nosso povo está assustado, amedrontado. Não tem uma esquina, não tem um bairro que não tenha um assalto todos os dias. Por meio de nota, a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que está tomando as medidas cabíveis junto aos órgãos de segurança e que o atendimento na unidade já foi normalizado nesta quarta-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E eu conversei com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde aqui do estado do Amazonas, a Graciete Mouzinho, que falou sobre esses assaltos e que já viraram rotina. Vamos escutar o que ela disse. Mais uma vez, aconteceu mais um assalto na UBS, no Jorge Teixeira. E a gente fica preocupado, pela essa falta de segurança, que os nossos profissionais já saem de casa para trabalhar com medo. Não sabe se vai voltar e não sabe o que vai acontecer, E assim, é muito triste para nós, depois de passar por tudo que passamos na pandemia, e hoje ter que enfrentar essa situação de estar no seu local de trabalho e todo o tempo nervoso, porque não sabe o que vai acontecer qualquer hora, qualquer momento. Pode entrar os assaltantes, os criminosos, assaltando não só os pacientes, os usuários, quanto os profissionais, e sem contar que dentro das UBSs, dos locais de trabalho, não tem segurança, não tem nem onde se esconder, Eles ficam desesperados, um corre para um lado, outro corre para o outro, e nós pedimos, e até imploramos mais seguranças nos locais de trabalhos, nas UBSs, na UPA, SPAs, os hospitais também, maternidade, Tá uma falta muito grande e, assim, pedimos aos nossos governantes que tomem essa providência, porque vão querer tomar providência depois de que aconteceu o pior, depois que Deus o livre matarem os nossos profissionais, é que vão achar de colocar segurança, é isso? Precisa se perder a vida para poder tomar providência? Olha que essas denúncias têm acontecido constantemente. A gente está vendo que está se tornando rotineiro isso e ninguém faz nada. Então pedimos segurança, peço, e apelo aos nossos governantes que tomem providência em relação a isso. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar voltou a fechar em alta, registrando mais 1,19%, cotado a R$ 4,71. O euro fechou também positiva em mais 1,18%, cotado a R$ 5,14. O Bitcoin fechou em baixa, menos 3,17%, cotado a R$ 208.510. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda, menos 0,55%, encerrando os trabalhos aos 118.227 pontos. E os saques do FGTS de até R$1.000 vão ser liberados a partir de agora deste mês de abril. O crédito dos valores será feito por meio de conta poupança social digital Caixa Tem, a partir do dia 20 de abril. Os saques vão ser permitidos até o dia 15 de dezembro. Pode sacar qualquer pessoa que tiver conta vinculada ao FGTS ativa ou inativa. Não é preciso solicitar. O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. E quem não tiver, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente. E o governo federal vai obedecer um calendário para o saque de acordo com a data do nascimento do trabalhador. E para conferir o calendário e outras informações, é só acessar o site do banco, caixa.gov.br. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Até onde vai a falta de segurança no Amazonas? Nesta semana em Manaus, uma mensagem em um aplicativo de mensagens levou pânico a pais, alunos e funcionários de uma escola da Polícia Militar. A mensagem, segundo a polícia, era falsa.
Mas o medo na escola era verdadeiro e reflete o sentimento generalizado de que a segurança pública piorou muito no atual governo e atinge até escolas em que a maioria dos alunos é de filhos de policiais militares. Dá para imaginar a situação das escolas tradicionais. Geralmente, o medo e o pânico ocorrem entre quem já foi vítima ou está exposto ao crime. E no Amazonas, hoje, parece que quase ninguém está seguro. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.